Fala galera, bora pra parte 2 aqui, né? Esse corte sim tá falando somente do Vasco da Gama, que saiu com um gostinho amargo, né? Merecia muito essa vitória diante do Flamengo para chegar grandão nos próximos clássicos diante do Fluminense e do Botafogo. Eu acredito que se o Vasco jogar o que jogou hoje contra o Flamengo, se ele jogar contra o Botafogo e contra o Fluminense, ele consegue vencer esses dois jogos. Vai ter a mesma motivação? Não sei. Tomara que tenha, né? Porque se tiver, o Vasco vence os dois jogos e consegue a classificação direta aí no mata-mata, da fase de mata-mata aí do Campeonato Carioca, que eu também não sei como funciona direito, né? Vamos lá ver o que a imprensa tem a falar sobre o Vasco e sobre as oportunidades perdidas desse time, né? Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Caso vocês queiram assistir o programa completo, assine Star Plus e bora pro vídeo, galera. Vale a pena ver aí até o final, tá muito top, hein? Quando ele... E um sacrifício super-humano, de Exatamente. acordo com o assistente do Ramon. Quando ele diz o garoto de 17 anos, ele se refere ao Ryan, que ainda é muito jovem para assumir essa condição de titular. E a gente está falando do Verratti, que vai ser um jogador, imagino eu, fundamental esse ano para o Vasco. Ele também disse que o agradeceu depois do jogo, obrigado por ter se colocado à disposição dessa maneira, que é mais um indício de que o Vasco enxergava esse jogo como uma coisa muito importante. Claro. Independentemente, né, do momento. Assim, é tão cedo no ano. Só para fazer uma relação, uma comparação. Durante a temporada de 2023, o Renato Augusto foi maltratado pelo departamento médico do Corinthians. Sim. E as pessoas, mas eu vou repetir, maltratado. Muito provavelmente ele concordou por ser voluntarioso, por entender que era necessário. E quando eu digo maltratado, eu não estou dizendo que cometeram um erro médico com ele, nada disso. Estou dizendo que é público que as recuperações, e foram várias, foram quase todas antecipadas para que ele estivesse em campo em condições de 60%, 70%, 80% ao longo do ano inteiro. Por isso o Renato desfalcou o Corinthians tantas vezes e por isso ele teve que ficar fora também tantas vezes, porque o clube não o permitiu se recuperar. E é preocupante o Vasco já estar falando a respeito de um jogador que não ia renovar porque não aceitava a proposta. Eu acho que é normal, é negociação, ele queria ser valorizado, um cara importante, compreende a sua importância. Acertou, vai ficar, ok, mas já, assim... Muito cedo, né? Um sacrifício desse tamanho. E se não fosse uma coisa realmente diferente da normal, um membro da comissão técnica do Vasco não diria isso em público, né? Sim. Então eu acho... Ali ele... Não é bom, né? O discurso do Emiliano tem, assim, uma série de indiretas para a diretoria. A diretoria da SAF, acho que acima de tudo, né? Estamos curtos, foi o que ele falou. É bem claro. O elenco é bom, ele tem que valorizar os jogadores. Claro, lógico. Mas é curto. Porque você tem... O ano passado o Vasco tinha um reserva para o Verratti, que era o Seba Ferreira. Seba Ferreira foi embora. Não era a altura, mas... Não era a altura, mas era um jogador que estava ali. Um jogador com alguma experiência, com rodagem internacional. Não no mesmo nível, mas hoje não tem mais. Quem é a reposição? É o Ryan, de 17 anos, que é um jogador que tem uma perspectiva de futuro muito grande, mas ainda não aconteceu no time principal. Então você não pode ir com esse menino de 17 anos para um clássico com o Flamengo. Vai o Verratti, meia boca, né? Sem estar no melhor da sua capacidade. E aí perde gols. Né? Aliás, para ser justo, eu falei aqui no início do programa que o Verratti, esse ano, não estava correspondendo da forma como o ano passado. Agora está explicado o porquê. E até para ser justo com ele, o único gol perdido foi esse. O outro de cabeça, o Léo Pereira. Mas teve outras jogadas na temporada que ele não está conseguindo concluir da mesma forma. No jogo anterior, ele perde um gol que não perde na carreira, e acho que essa fala do Emiliano explica muita coisa, né? Tem essa questão, que até então a gente não estava levando tão em consideração. Isso aí chama síndrome do cobertor curto, ou síndrome de Renato Augusto, que deu origem no ano passado, mas que os clubes, o futebol está vivendo muito no limite, gente. E no limite que está atacando a integridade física dos jogadores. Nós tivemos o episódio do gramado no Allianz,
esse é mais um episódio de mais futebol do que os atletas aguentam. Isso precisa ser pensado. De alguma maneira, isso precisa ser pensado. Isso bate na diretoria, sim, na diretoria do Vasco em específico, que as torneiras são abertas sempre na contramão do timing da temporada. Né? Os reforços do Vasco, por um desentendimento aí com a SAF, no Vasco chega tudo depois do tempo. Em outros clubes talvez nem chegue. A gente tem falado aqui de outros clubes que têm esse problema, mas isso está atacando a integridade física de quem faz o espetáculo. E no Vasco também não chegou, né? A entrevista com o Paulo Brax, ex-diretor executivo de futebol do Vasco, que foi ao ar ontem pela primeira vez aqui no Bola da Vez, e vai estar sendo repetido aí, e está no Star Plus. A gente questionou sobre a questão das contratações do segundo semestre do ano passado. Ele falou, porque havia a projeção de que chegaria o dinheiro depois da data prevista. E falou, havia a projeção de que chegaria depois da data prevista. E não chegou, nem depois da data prevista. Então, as contratações que foram feitas foram de jogadores sem a necessidade de você pagar pela contratação, né? Vieram apenas pelo salário. Sim. Então, Medel, Paulinho, Serginho, o próprio Verrete, o Silva Ferreira, Paier. O Vasco não comprou, né, os direitos desses jogadores. Ele simplesmente trouxe os jogadores e pagou salário. Aumentou a folha salarial, é verdade, aumentou, mas não teve o investimento da contratação, porque o dinheiro não chegou. E agora que é uma janela que deveria ter investimento, mais investimento, está muito a conta gotas. E o Vasco perdeu os jogadores. Perdeu o Gabriel Peck, perdeu o Marlon Gomes. E essa coisa do jogador sacrificar é muito bonita aos ouvidos do torcedor, né? Não, que legal, o cara... Não tem outro jeito, gente. Fazer o quê? O jogador vai porque não tem outra opção. Exatamente. Renato Augusto tinha opção, Verrete agora já que eu estou falando, é louvável da parte do jogador, mas é uma temeridade 4 de fevereiro o jogador jogando na base do sacrifício, gente. E isso não é desculpa, não é caô para um centroavante que depende da força e da impulsão, ter uma fissura na costela, é algo que limita movimento, que atrapalha, que de certa forma... Não, atrapalha demais, é muito físico o jogo, centroavante. Para giro... Contato o tempo inteiro. O que ele tem que tomar para não sentir dor? Para giro é inviável. Todo mundo tem problema de costela. Exatamente. Sabe? Às vezes para respirar dói. Exatamente. E até no lance que ele perde um gol contra o Bangu, que é girando ali com a perna esquerda, é algo que afeta. Então, o Emiliano Dias, até para preservar o jogador... Eu acho que ele foi bem. Revelou essa informação. É algo que se tenta administrar. Porque a partir de agora ele vai ficar fora. Claro. Passou esse compromisso que era importante, que tem aquela história de um campeonato à parte. Ele já tinha sido poupado contra o Nova Iguaçu. Precisou ir a campo porque o Vasco estava perdendo. Vai ter que preservar e tratar o Verrete para tê-lo bem para o Campeonato Brasileiro, para a reta final do Campeonato Uma questão de elenco do Vasco. O Vasco contratou poucos jogadores esse ano. Um deles, o Rojas, que entrou hoje no segundo tempo no lugar do Medel. Rojas pode jogar como lateral direito ou como zagueiro. O Vasco tem 2 laterais direitos. Tem o Paulo Henrique, que foi titular hoje, e tem o Pumita. Aliás, na pré-temporada teve um jogo que o Pumita ele entrou, né, no segundo tempo, entrou como volante, porque você já tinha muito lateral direito. E há uma carência no meio-campo de volante. Por que não você trazer o Rojas para a zaga e empurrar o Medel para ser o primeiro volante do time? Porque é uma posição que ele joga. Aliás, quando ele foi contratado do Vasco inicialmente, era para ser o volante. Mas que no ano passado, quando ele jogou de volante, teve muita dificuldade, principalmente em intensidade, rotação do futebol brasileiro. Na zaga ele se encontrou. Mas agora é uma necessidade. Mas há uma necessidade. E a questão toda é o contexto. A zaga tem mais soluções hoje. A posição de volante é muito carente. Tá jogando, o Zé Gabriel continua jogando, é esforçado, mas é muito abaixo da qualidade que se exige por um time de primeira divisão do futebol brasileiro. Pode ser um paliativo, mas é mais uma amostra que do Vasco o cobertor é curto. É isso, você cobre a cabeça e descobre o pé e vice-versa. Vamos falar da Supercopa? Afinal de contas, temos um campeão? Sim, o São Paulo. Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? Torcedor vascaíno um tanto revoltado, né? Porque nem quando joga melhor, quando amassa o Flamengo, quando é superior ao Flamengo, o Vasco consegue ganhar do Flamengo, cara. É inacreditável o que acontece quando o Vasco pega o Flamengo, né? 2 bolas do Vasco dentro do gol, mano.
2 bolas dentro do gol. O Léo Pereira conseguiu tirar as 2 bolas de dentro do gol, praticamente. Dentro do gol, não estava dentro do gol. Se estivesse dentro do gol, era gol, né? Uma bola que, pô, é aquela que você grita. O torcedor que tá no sofá. A bola não entrou, velho. 2 bolas dentro do gol e não entrou. E aí. Fazer o quê? Vai fazer o quê? É chorar pelo leite derramado, né, velho? E torcer pro Vasco vir forte. Torcer pro Vasco ser o que ele foi nesse jogo de hoje. Porque se o Vasco for o que ele foi nesse jogo de hoje, vai dar para dar uma animada aí na sua torcida, né? Acredito que o Vasco vai conseguir animar o torcedor essa temporada, vai conseguir competir bem no Campeonato Brasileiro, que assim, hoje é o mais importante. É óbvio que é importante vencer o Flamengo, é óbvio que é importante ser campeão carioca, mas fazer o que o Vasco fez hoje, eu acho que tem uma importância. Quer dizer, se o Vasco fizer o que fez hoje na temporada 2024 no Campeonato Brasileiro, o torcedor já vai ficar um pouco mais feliz, né? Tomara que o Vasco consiga demonstrar um bom futebol e não passar o vexame que passou na temporada 2023. Eu acredito que não vai, né? Esses jogos aí diante do Nova Iguaçu, entre outros jogos aí, foi aquele acidente de percurso, né? Que você entra ali achando. O problema grande, gigantesco, é quando o time entra achando que ganhou, cara. Entra achando que ganhou. Não, isso aqui é Nova Iguaçu, mano. Aí vai fazer o gol na hora que a gente quiser. Eu acredito que o Vasco tenha entrado assim. Não, deixa o cara correr ali, não vou esforçar tanto, não. Ele não vai fazer o gol. Os caras daqui são ruins, eles vão errar. Aí quando assusta, pá, 2-0. Aí você vai tentar jogar, aí já é tarde demais. Porque o psicológico já foi pro pau. É um time muito inferior, né? E a situação fica mais complicada a cada minuto que se passa. Acho que se entrar motivado no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem grande chance de brigar na parte de cima da tabela. E é o que a gente espera, né? Esperamos muito que o Vasco consiga uma briga boa aí e consiga também uma posição legal na Copa do Brasil, né? Porque assim, gente, para ser campeão da Copa do Brasil, o Vasco, se ele conseguir fazer jogos igual ele fez com o Flamengo, ele consegue, né? Dá para conseguir. Só que um risco é grande no Campeonato Brasileiro, né? Focar numa Copa do Brasil, esquecer um pouco o Brasileirão para um time que não tem elenco é um risco meio grande. Porque aí você vai poupar no Brasileiro, a não ser que o Vasco não poupe no Brasileiro. Eu acho que não deve poupar no Brasileiro, né? Deve ir com o máximo onde for. Ah, vai na Copa do Brasil, vai com o máximo que tem, vai no Brasileiro, vai com o máximo que tem, até ou cair na Copa do Brasil ou chegar, né? Não pode abdicar do Campeonato Brasileiro para não passar o sufoco que foi passado esse ano de 2023. Fico por aqui, galera. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário também, é muito importante, né, para o engajamento do vídeo. Acione o sino aí, que toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, você vai receber na mesma hora aí no seu aparelho, beleza?